Olá, pessoal, boa noite. Vou trazer uma musiquinha para a gente ouvir. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou sem batom, gente, não deu tempo de colocar. Bem-vindos, coloquem a água de vocês para frutificar. Vamos, então, dar as boas noites a quem chegou. A Patrícia, a Aparecida, Ana Paula, Maristela, Cláudia, Cíntia, Sr. Nelson, Elaine, Graça dos Santos. Essa banda é uma banda que, para mim, tem um significado muito importante, porque ela fala de algumas questões do espírito também. E aí eu vou trazer para vocês a letra. Boa noite, Elvira, Renata, Beth. Aí agora eu vou baixar, vou ler a letra para vocês, ela traduzida, né? Essa música, ela fala muito das questões que o espírito atravessa, né, na existência humana. E aí, vocês, como é que vocês usam a intuição de vocês? Vocês acreditam no poder da intuição, no poder da inspiração? E aí a letra da música fala assim, né? No meu lugar. No meu lugar, havia limites que eu não poderia mudar. Eu estava perdido. Como eu estava perdido? E então eu estava perdido na vida, né? Ultrapassando barreiras que não deveria ultrapassar. Por quanto tempo você vai esperar? Por quanto tempo, né, você vai pagar por isso? Por quanto tempo você vai esperar? Eu estava assustado, cansado e despreparado, mas eu vou esperar. Então, nós podemos dizer que a intuição, ela é uma ferramenta, é um atributo do espírito, né? O espírito humano, ele passou por várias fases, né? Ele saiu do instinto, passou pela inteligência e depois se aproximou mais dos atributos da intuição, que é um atributo espiritual. Então, eu trouxe alguns conceitos para vocês dentro do livro dos médiuns, dentro do livro dos espíritos e dentro dessa obra aqui, que é uma obra do Edgar Armond, né, que ele vai falar um pouco sobre essa questão da intuição, né, que é um atributo do espírito já mais apurado, né? Alguns de nós têm já esse atributo mais desenvolvido, outros ainda não. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tema hoje, né? É muito importante que, além da gente conhecer, né, as lições que Jesus nos traz, os conselhos que Kardec nos traz, mas também conhecer as ferramentas que o próprio Espírito traz, né?
Aí é que nem aquela vozinha, a mãe tem essa coisa bem forte, né? Quando ela fala assim, filho, não vai em tal lugar, né? E aí a gente, às vezes, tem um filho um pouquinho mais teimoso, e aí quando vê, aconteceu algum probleminha, né? Ou então quando a gente fica com aquela sensação, assim, muito forte, né? De alguma coisa te falando. E é muito bom quando a gente segue a nossa intuição. E aí eu vou ler um pouquinho dos conceitos, né? A palavra intuição, ela significa ver, contemplar, né? Ela vem do latim. É um conceito que é um conhecimento direto, imediato, né? Dessas qualidades sensíveis e essenciais, né? O espírito ele consegue captar algumas informações, né? E isso sem o uso do raciocínio. Ele é um atributo que vem direto do sentimento, né? Ele não é como a capacidade de análise que a gente comumente utiliza, né, para a questão da inteligência, né, quando a gente analisa algum contexto, né. Então, segundo Edgar Armond, é um atributo do espírito, né, que já alcançaram uma evolução maior e que já se governam. Esse atributo espiritual da consciência é mais profundo, né, é uma consciência mais profunda. Isso é acessado de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A gente tem a nossa mente que está mais focado no planeta Terra, nas questões intelectuais e materiais. Aí, no caso da intuição, é como se fosse uma outra camada, né? Que é a da mente universal, que o nosso espírito acessa. Ele consegue trazer essas informações. Muitos atribuem isso ao eu superior, né? Que é realmente onde estão os nossos atributos espirituais, né? É um conhecimento irrestrito, ilimitado, né? Em que o espírito livre consegue utilizar essa ferramenta, né? E o próprio Edgar Armond fala, né, que isso é mais frequente nas mulheres porque a predominância do sentimento para a mulher é maior do que no homem, onde no homem é a razão, né? E também, dentro da doutrina espírita, nós vemos a intuição como um fenômeno do próprio espírito, né? Que a gente chama de fenômeno anímico. Aí aqui, eu vou destacar, então, essa intuição, né, como essa ferramenta, e ela tem um nome também, né? Quando a gente tem essa proximidade, essa conexão com Deus, né? A gente tem essa intuição metafísica, né? Que é quando a gente percebe Deus na nossa essência. E então, quando a gente vai pensar nesse conceito, né? Dentro da filosofia também tem, mas ele é mais limitado, ele está mais relacionado à capacidade de análise, né? Que é chamado de intuição intelectual. Ele vai permitir uma análise mais apurada das coisas, com mais tempo. Sabe quando o cientista está investigando sobre as vacinas? Então, ele vai utilizar essa intuição intelectual, mas também nada impede, a gente sabe, né, que os cientistas também recebem uma intuição mais apurada, para que ele consiga, juntamente com a espiritualidade, receber o auxílio para que ele consiga desenvolver a sua pesquisa, porque a gente sabe que tudo começa no mundo espiritual para que se materialize no mundo físico. Aí a gente vai parar um pouquinho, eu queria dar uma olhadinha nos comentários, o que vocês percebem na intuição, se já houve algum caso de vocês usarem esse atributo da alma ou para ajudar alguém, ou às vezes até numa decisão que a gente, né, racionalmente falaria que não, mas a intuição diz que sim. E aí, alguém tem algum caso para contar para a gente? Seria muito bacana vocês compartilharem. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para a Alessandra, para a Célia, para a Bernadette, a Georgina, a Patrícia de Carvalho, do Perini também. Podem colocar a opiniãozinha de vocês aí.
E aí, dentro dos conceitos, né, desses atributos espirituais, a gente tem um outro recurso, que é a inspiração, né? No caso da inspiração, ela tem uma diferença, né? Ela vem do latim inspiratio, que é o soprar para dentro, né? É um estado de exaltação emotiva, íntima, né? É uma misteriosa iluminação, né? Isso segundo o dicionário Aurélio, né? Que inclusive vai trabalhar as intuições do próprio artista, né? Que chama de intuição estética, porque ele vai produzir um quadro, ele vai produzir uma música, né? Ele capta uma cena, ele capta um sentimento em sua plenitude, né? É um tipo de mediunidade. Na aspiração, quando o espírito humano tem essa busca, né, pelos ideais, pela liberdade, pela justiça, né, a gente chama de aspiração. E então, essa aspiração, que é esse desejar de um monte de coisas boas, ele vai se tornar uma inspiração. Então, a espiritualidade vai aproveitar esse mesmo sentimento em comum, que é pelo bem das pessoas, ou por trazer uma mensagem, né? E como a gente fala, né, dos quadros, é muito comum os quadros mediúnicos inspirados por grandes pintores. Muitas vezes existem mensagens espirituais que vêm em forma de imagem, de uma pintura, né? Tudo isso faz parte da inspiração. Alguns médiuns pintores veem claramente a imagem, né? Então, a gente fala que a inspiração é uma das possíveis mediunidades que estão relacionadas ao espírito, né? E aí a gente tem, então, essa ferramenta, né? Então, o próprio médium, geralmente, ele se torna um instrumento, né? Nas mãos de um pintor que já passou, né? Está na eternidade e quer trazer uma coisa nova, trazer essa beleza, né? Do mundo espiritual também. E aí eu vou falar rapidinho sobre o conhecimento intuitivo, né? Por que ele difere um pouco do conhecimento científico, né? O conhecimento intuitivo é uma experiência sensível ou espiritual, né? Já no conhecimento científico, né? Ele vai buscar os recursos de pesquisa, com análise, né? De ver o que funciona, o que não funciona. E aí o conhecimento intuitivo, né? É de uma ordem subjetiva, né? Ou seja, vai estar relacionado aos sentimentos, a própria linguagem do espírito, né? Então, ele traz essas informações e está aí junto com a inspiração, né? Porém, o que vai diferenciar é que a intuição, ela é do próprio espírito, ele vai acessar essas informações por conta do seu progresso, né? E a inspiração, geralmente, é um recurso utilizado pela espiritualidade. As poesias, né? Quando a gente vai ler um poeta, por exemplo, eu gosto do Pablo Neruda, né? Que ele traz muita coisa bacana. Existem, né, no mundo espiritual, dentro das obras do Chico também, essas comunicações muito interessantes que trazem essa inspiração para a gente. Então, às vezes, para quem gosta de poesia, para quem gosta da literatura, já vai ter um olhar um pouco diferenciado, né? E aí, com o tempo, facilita essa aproximação espiritual dos nossos amigos que trabalham com essa linguagem, né? E aí vamos falar um pouquinho dos médiuns intuitivos, né, e os médiuns inspirados, que a gente meio que começou já a falar um pouquinho, né? Então, a questão dessa presença espiritual, ela é muito grande na vida da gente, é que nem sempre a gente percebe, né? Depende muito do que nossa mente está focada, né? Então, se a mente ela está muito focada no plano material, que é essa resolução de problemas, né? Que não é fácil, a gente sabe que viver na Terra não é algo fácil. Então, isso, né, não vai ser tão claro, né? Aí a própria intuição, ela vai ser muito local, né? Ela vai estar mais relacionada
há uma necessidade de proteger alguém, por exemplo, ou de se proteger de uma situação, né? Mas para quem busca mais, né, as coisas espirituais, isso é uma grande caminhada, não é uma coisa que se resolve em uma vida, não. Isso é uma coisa de várias encarnações, né? Que isso vai se apurando. E isso vai fortalecendo essa comunicação, né? Entre os mentores, entre os mentores da casa, os individuais, né? O anjo da guarda da pessoa, né? Também vai trazer essas inspirações para que facilite, né? Dessa força para a gente superar as nossas provas, né? Então, aqui, dentro do estudo da psicografia, o Kardec vai trazer dois termos, né? O médium intuitivo e o médium inspirado. O médium intuitivo, ele escreve e percebe que as ideias são do espírito comunicante e, no caso, com o médium inspirado, isso não ocorre. Mas ele afirma que o segundo é um caso especial do primeiro. Ou seja, a gente percebe que a intuição, ela é uma pontezinha para inspiração também, né? Então, o próprio espírito, numa condição já um pouco mais evoluída, acessa essas informações, e aquele espírito que está, né, nessa interação com o mundo espiritual, mesmo que não seja uma mediunidade ostensiva, que a gente chama da prática mesmo, né, de participar das mesas do tratamento, enfim, que a gente conhece, né, para quem já visitou uma casa espírita, sabe que tem um grupo de médiuns que se prepara para fazer um trabalho espiritual, aí muitas vezes recebe uma mensagem, ou então recebe, né, traz uma psicografia de uma orientação de um tratamento por meio de ervas, ou mesmo vai narrar alguma história de um socorro espiritual dado a algum irmão, né? Então, é uma mediunidade mais sutil, né? E é muito forte isso nos artistas, como a gente falou no começo, né? Então, a gente percebe, né, que quando a gente vai tratar das coisas espirituais, a gente consegue um avanço diante daquilo que a gente vê como cotidiano, né? E é muito importante você não ter esse julgamento quando você recebe essa informação, sabe? Buscar, né? Sempre a prece é uma coisa, é um recurso muito bom. Então, quando a gente tem esse hábito da prece, isso vai facilitar para que nós, aqui no planeta Terra, recebamos conselhos dos bons espíritos. Então, a gente reforça aquilo que a gente sempre fala: autoconhecimento, conhecimento, atuação no bem. Porque tudo isso vai tirar, digamos assim, os véus, né, da nossa ignorância, isso vai apurar os nossos sentidos, né? Porque tudo é sintonia. Para que a gente consiga realizar um trabalho espiritual, é necessário que haja um preparo, né, da nossa parte. Então, para quem tem mediunidade, né, para quem busca desenvolver esses talentos, então precisa ter essa questão da disciplina. Chico sempre falou, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Muito estudo, né? Essa sintonia vibratória, né? Tem que estar muito próxima, tem que haver uma semelhança, né? Então, é aquela história da sintonia do rádio. Então, a gente vai buscar, né? Sempre trazer algum elemento dentro do Evangelho no Lar para que a gente se lembre que existem essas ferramentas, né? Então, os sentimentos como o amor, né, como o Sidney sempre fala para a gente, né, que o amor é a força maior que nos movimenta. Então, dentro da inspiração, você tem muito sentimento de amor também, né, que é esse amor que você sente e que vai facilitar que a tua vibração se equivala àquele espírito amigo que quer te ajudar. Isso vai fazer com que, né, haja essa conexão. Então, por isso que é muito importante, né? Nós aqui estamos no século XXI, né? A gente passou por muitas histórias do século XX, então tem muita gente aqui que pegou um pouquinho, né, dessas gerações, né? E aí a gente percebe que
estamos numa fase que a humanidade ela nunca passou, né? É uma fase em que as qualidades espirituais elas são fundamentais. Então a gente percebe que tem muito amigo aí que está meio perdido aí, né? Como na própria música, né? Do Coldplay fala, né? Que ele passa pela existência com muitas dificuldades porque ele não conseguia encontrar, né? Encontrar-se e encontrar essa sintonia divina que ela é essencial, né? E justamente a gente só tem a ganhar, porque isso vai facilitar para a gente a compreensão das leis divinas, vai facilitar que a gente faça esse movimento em busca da nossa própria evolução, mas também do estar com o outro, né? Então, tudo isso vai estar sempre ligado. Eu acho muito bacana nós estarmos nesse novo século, né? Apesar de muitas dificuldades, né? Mas que a gente consegue discutir esse tipo de assunto, né? Porque quando a gente estava estudando sobre o período de Kardec, tantas lutas que ele enfrentou, né? Já se falava, esses atributos que a gente conversa, já se falava na Universidade da França, em 1830, né? Então, a formação que Kardec teve, né, de estudar a Teodiceia, né, que é a ciência sobre Deus, discutir sobre Deus, já vinha desse grupo, né, dentro da Universidade de Sorbonne, na França, que é uma faculdade, é uma universidade bem antiga. E aí, o que foi acontecendo, né? A geração de Kardec, uma parte era materialista e a outra espiritualista. Então, era um certo choque, entre aspas, né, de ideias. Mas quando a gente percebe, né, e estuda, quanto sofrimento o homem poderia ter evitado se ele se aproximasse dos conceitos divinos. E que o Kardec fala para a gente sempre? Amai-vos e instruí-vos, né? Isso é o fundamental para que o espírito não fique patinando. Então, conforme a gente vai desenvolvendo esse elo com Deus, esse elo com os nossos protetores, né? Então, quando a gente também se dispõe a trabalhar voluntariamente numa casa espírita, ou que seja numa ONG, trabalhar com pessoas em situação de violência, a gente sai um pouco da gente para acolher o outro e também favorece a proteção espiritual, favorece a intuição, isso é muito forte, né? Trabalhar com crianças também é muito bacana, porque você desenvolve, né, os teus melhores sentimentos. E para que essa intuição ela ocorra, você tem que alcançar algumas qualidades, né? Não é uma coisa que você força, é uma conquista que o espírito alcança, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas questões, a gente atuar no bem na medida da nossa possibilidade e sempre pensar de uma forma não superficial, eu vou doar 30 reais lá para o Médicos Sem Fronteiras e está tudo certo. Não é isso. É você realmente olhar para o outro ser humano que está ali naquela dificuldade e fornecer a mão amiga. Kardec falava, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade material ela não basta. Não basta só a gente tirar assim, eu vou tirar o problema do meu colo para ninguém ficar, né, me buzinando depois. Não é isso. Às vezes a gente está numa fase tão egoísta, né? É fase do espírito mesmo. A gente passa por essa questão do egoísmo para depois, né, começar a ter um pouco mais de segurança e começar a olhar o outro. Então, a doutrina espírita, ela é essa ferramenta, né, que traz esses cutucões, né? Eu gosto muito das palestras, né, dos tratamentos de terça-feira com a Cíntia, porque além de ela ser muito divertida, ela traz muito conhecimento e ela dá aquelas cutucadas de um jeitinho tão carinhoso, né, que é um atributo espiritual dela. Ela consegue trazer, né, essas dicas, né, essas orientações, os famosos puxões de orelha, mas que não são ofensivo para ninguém. E isso é uma qualidade que poucas pessoas têm, né?
A gente, normalmente, no nosso dia a dia, a gente é muito reativo, né? Então, é isso, né? A gente precisa movimentar, né, esses talentos espirituais que estão disponíveis para nós, né? Tem até a questão da premonição também, que é um outro atributo também, mas está mais relacionado ao auxílio dos amigos espirituais, né, para um alerta, né? Mas você percebe que tudo tem uma evolução, né? Então, é por isso que a gente não pode ficar assim, mas por que os espíritos não falam para mim tal e tal coisa, né? Porque isso tudo é uma conquista, né? Isso vai ser uma conquista que vai levar tempo, a gente não pode nem nos cobrar e nem cobrar o mundo espiritual. Então, é muito importante, né, fortalecer essa conexão com Deus, porque tudo vem naturalmente, né? Tem até uma passagem, né, que Cristo fala, né, da gente se ocupar mais dessa questão espiritual, porque tudo depois vai ser acrescentado, né? Os amigos espirituais sabem quais são os problemas que nós passamos, mas a gente precisa dar um passinho a mais para olhar um pouco as situações de fora. Isso também ajuda a movimentar a intuição. E aí eu vou encerrar, antes da gente fazer a vibração, dos pontos que vão ajudar a gente a desenvolver essa intuição. Então, um dos fatores que auxiliam, né, mas não é exatamente obrigatório, né, a gente não pode tratar um talento espiritual como se fosse um talento racional, né? Mas tem aqui algumas dicas. Desejar, né, solucionar o problema, né, acumular os conhecimentos práticos e teóricos, ou seja, estudo, a atuação no bem, trabalhar e pensar longamente, né, sobre uma questão. Então, a gente não ficar muito na coisa da pressa, né? A gente tem muito esse hábito, né? A outra dica, né, ter a mente muito flexível, né, e aberta para o novo, né? Ter essa confiança espiritual, né? A gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Então, quando a gente começa, né, a ter uma rotina de espiritualidade na nossa vida, de colocar ela como parte nossa, e tudo está conectado, né? Não tem mais como a gente separar. A gente, graças a Deus, a gente está saindo daquela fase, né? Que não é só a razão, é só a ciência, não, está caminhando lado a lado. Em todas as obras de Kardec, ele fala que a ciência, a filosofia e a religião, elas estão caminhando juntas, né? Não há uma separação. Agora, se você percebe que algum fato não está muito bem resolvido, né? Aí a gente vai buscar a solução para essas questões. Mas sempre, né, perceber que a fé, ela vai iluminando o nosso caminho, vai fortalecendo a gente pela esperança, e os amigos espirituais vão nos ajudar, né? Sempre. Seja durante o sono físico, e a gente acorda com aquela intuição boa, assim, nossa, hoje vai acontecer uma coisa legal. Já aconteceu comigo, de passar por uma entrevista de emprego e já falar assim, essa vaga é sua. É aquela certeza, mas tão forte, né? E que te dá uma tranquilidade, né? E quando eu fui ver, dito e feito. Eu estava a caminho da entrevista, acho que foi coisa de 30 minutos, né? E realmente eu fui contratada logo em seguida, né? Foi em 2019 que eu comecei a trabalhar numa escola. Então a gente percebe, né? Como é importante a gente buscar. Todos esses atributos espirituais dependem da nossa harmonização interior, né? A gente não vai conseguir nada com a cabeça quente. Tudo, né? Com a cabeça mais tranquila, essa respiração, né? Mais que ajuda a organizar as nossas ideias, né? E com o tempo, né, tem pessoas que têm já isso desenvolvido, outras vão desenvolver ao longo da vida, né? É não ter pressa, é confiar em Deus. Para mim, né, e dentro dos estudos que a gente faz, percebemos que a fé é confiança. E é uma confiança em algo que muitas vezes ainda não está pronto, mas está por se realizar. E isso é fundamental na vida da gente. É isso que faz a gente levantar da cama de manhã.
né? E isso que faz a gente enfrentar as nossas dificuldades. Então, a gente, né, vamos tomar consciência dessas ferramentas maravilhosas, que é a intuição e a inspiração, para que a gente consiga trazer coisas boas para as pessoas, para nós também, deixar as questões do passado para trás para se abrir para o novo. Por isso que é muito importante a gente focar no presente, para que a gente consiga, né, se desenvolver melhor. Eu vou dar uma lidinha aqui, antes da gente fazer a prece, em alguns comentários, né? Então, o medo, né? O medo, ele é insegurança, né? Então, quando a gente passa pelo medo, né? É insegurança, a gente precisa trabalhar e desenvolver mais a fé, né? Aqui o Sr. Sidney traz algumas informações para a gente, que os médicos espirituais estão atendendo, promovendo curas, né, afastando aí os aspectos dos vírus, das bactérias, vermes também. Estão visitando os lares, né, que estão com essas dificuldades, nessa desarmonia, para poder melhorar, né, cada vez mais, com respeito também a obsessões, problemas com finanças também, a questão do desemprego. E essa energia rubi é uma energia maravilhosa que os mentores disponibilizam, né, para afastar essas influências negativas. Então, sempre que a gente mantém essa rotina de estar aqui, a gente, além de estar se dando presente, a gente também está favorecendo a nossa cura, né, porque o tratamento espiritual, ele é isso, ele é essa rotina, né, a gente não toma a medicação, né, do mundo material para poder reestruturar os sintomas. Aí, no caso espiritual, é retirar essas energias negativas, né? E para que uma futura doença, ou mesmo o efeito dela, não se prolongue tanto, né? Para ter um alívio. A gente sabe que existem algumas condições kármicas, ou seja, que são situações de prova que o espírito traz, e às vezes ele precisa passar por aquela doença. Mas isso não significa que o espírito não receba suporte, recebe, tanto que os nossos amigos espirituais estão presentes, visitando a gente, vão dar a continuidade aí do tratamento durante o nosso sono físico. Então, é muito importante, porque nós somos os primeiros a abrir a porta, né? Então, quando o Sr. Sidney fala da questão da fé, né, da fé na cura, é porque a gente precisa abrir essa portinha, para que a luz, né, ela venha sobre nós. Isso é uma decisão individual nossa, né? E aí, né, com essa questão aí que a gente chama do merecimento também, mas esse merecimento depende muito da gente também, né? Dessa mudança de postura, né? As doenças são alertas para nós, para que a gente possa buscar uma mudança das questões emocionais, né? Porque tudo isso está conectado. No livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Emmanuel, ele vai falar bastante disso, né? Que as emoções, pensamentos geram energia, e essa energia, ela vai influenciar os nossos corpos espirituais, né? O nosso perispírito vai influenciar no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, a gente é livrado de certas doenças, a gente nem sabe. Mas porque a gente está buscando conhecimento, a gente está buscando, né, atuar no bem e está buscando essa transformação, né? Então, muitas vezes tem doenças que nem chegam, porque como os amigos espirituais estão auxiliando a gente, muitos casos estava lá na programação da pessoa e aquela doença não veio, porque ela conseguiu, pelo amor, realizar as transformações. Então, eu vou fazer, né, vamos fazer a vibração, né? Eu achei linda aquela vibração de ontem que a Cindy fez, né, sobre nossas matas, sobre o nosso planeta, por nós também. Por favor, rapidinho. Então, vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer, Senhor, por tantas dádivas, pela oportunidade de estarmos aqui,
em conjunto com os nossos amigos espirituais, mentores da casa, que realizaram a higienização dos nossos ambientes de trabalho, da nossa casa, em nós, nos nossos familiares. Pedimos, então, só um momento. Vamos pedindo, então, para que os nossos amigos espirituais, né, somem forças conosco. Que como a gente recebeu, né, essas boas energias, a gente também se torna uma ferramenta de auxílio também. Tudo é uma troca. Tudo está dentro, né, dessa harmonia espiritual, desse socorro das nossas energias serem utilizadas, né, essas energias físicas, que contêm elementos que vão ser utilizados pela espiritualidade. Então, neste momento, nós doamos as nossas melhores energias para que a espiritualidade maior possa utilizar essa ferramenta na cura do nosso planeta, das nossas matas, nos rios, nos mares, também para os animais desses lugares. Pedimos também que essa energia maravilhosa envolva os hospitais adultos e infantis, que auxiliem as pessoas que estão afetadas pela Covid, também por outras doenças, pelas crianças que estão hospitalizadas, que essas energias, além de servir de cura, sirva de inspiração, se transformem em força. Que sabemos, Senhor, que o Senhor não se esquece de ninguém. Pedimos também pelos irmãos presidiários que se encontram numa situação conflituosa com questões judiciais, mas sabemos que são irmãos doentes. Pedimos também para aqueles irmãos em situação de rua, que eles possam ser auxiliados no plano físico, mas também no plano espiritual. Porque sabemos que entre eles circulam outros irmãos que não perceberam que desencarnaram. Que esses irmãos sejam acolhidos para tratamento. Pedimos também pelas famílias que se encontram em dificuldades, em conflitos, que haja paz e harmonia. Também pedimos, Senhor, pelos poderes, né, judiciário, né, lá juntamente aos juízes, que inspirem a eles bons pensamentos, para que eles possam conduzir suas atividades de forma ética, e que essa inspiração, Senhor, se estenda também aos deputados, aos senadores, ao nosso presidente, que precisa de calma para resolver os problemas que aparecem diante dele. Que possamos lançar luz sobre o nosso presidente, nosso vice, aos nossos governadores, prefeitos e vereadores. Pedimos também por nossas famílias, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, que possamos, Senhor, dar um passo a mais, com firmeza, com fé e alegria, para que assim a gente tenha condições também de, além de ser ajudados, também ajudar, porque é assim que se fortalece a luta no bem, a luta pacífica, pela transformação do nosso mundo. E assim agradecemos aos nossos amigos espirituais, que tanto nos ajudam. E assim finalizo com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, seja o pão material ou o pão espiritual. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas na medida que nós também aprendemos a perdoar aqueles a quem ofendemos. Não nos permita, Senhor, que caiamos em tentação. Livrai-nos de todo mal
Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de todos, que a gente consiga, né, com essas ferramentas que nós temos à nossa disposição, nos tornarmos melhores e ser melhores para o nosso mundo, para os nossos filhos, né? As crianças, né, que precisam tanto do nosso amor, eles precisam da gente forte. Então, a gente se encontra, né, aí durante os estudos. Amanhã tem palestra com o Rodney, no sábado, às 15 horas, tem um estudo da Gênese, junto com o Lucas. Também é feito uma parte do tratamento, porém o foco está mais no estudo, mas nada impede da gente fazer as vibrações também. Se precisarem, vocês podem colocar, né, o nome lá na caixinha de vibrações que a gente tem no site, podem encaminhar sempre nos comentários também, e que a gente possa, né, ser melhores. Eu agradeço demais a atenção de vocês, um abraço e até a próxima.